Em uma manhã ensolarada no coração do Texas, um fazendeiro destemido e com coragem de um explorador resolveu cavar em seu campo. O que ele não esperava era que, sob a superfície, repousavam segredos milenares e com surpresas que muitos só ousariam sonhar. Entre vestígios de um passado distante e fenômenos naturais surpreendentes, neste vídeo vamos te mostrar descobertas incríveis debaixo da superfície terrestre. Vamos nessa? Meteorito Edmore. Em 1988, David Mazurek comprou uma fazenda em Edmore, Michigan, sem imaginar que ali se escondia um tesouro espacial. Entre os objetos deixados pelo antigo proprietário, encontrou uma estranha rocha de 10 quilos sendo usada como peso de porta. O fazendeiro anterior contou que na década de 1930, ele e seu pai viram um objeto luminoso cruzar o céu e cair com um estrondo. No dia seguinte, encontraram uma cratera no terreno. Dentro dela, a rocha que passaram a acreditar ser um meteorito. Por décadas, a pedra permaneceu sem importância até que, em 2018, Mazurek decidiu levá-la para análise na Universidade Central de Michigan. A geóloga Mona Sirbesco confirmou que era um meteorito raro composto por ferro e níquel e o batizou de meteorito Edmore. Avaliado em $75 mil, ele foi vendido ao planetário Abrams da Universidade Estadual de Michigan. Além do valor financeiro, sua descoberta teve grande importância científica, sendo considerada o espécime mais valioso já analisado por Sirbesco. Parte do valor foi doada por Mazurek para pesquisas na área de ciências terrestres, tornando um simples peso de porta uma peça-chave para o estudo do universo. Rei dos Ratos. Um cenário digno de um filme de terror. Um raro Rei dos Ratos, um emaranhado de roedores presos pelas caudas. Foi descoberto no galinheiro de uma fazenda no condado de Pulva, na Estônia. A mãe do fazendeiro estava alimentando as aves quando abriu a porta e se deparou com um bizarro nó de ratos presos depois de cavarem um túnel no local. Johan Oibupu, um dos responsáveis pela descoberta, tentou separá-los, mas percebeu que as caudas estavam tão interligadas que qualquer tentativa de soltar os ratos parecia impossível. O curador do Museu de História Natural da Universidade de Tartu, Andrei Miljutin, explica que esse fenômeno acontece durante o sono dos ratos, que têm suas caudas grudadas por substâncias pegajosas, como sangue ou seiva, apertando ainda mais o nó quando eles puxam e tentam se libertar. No caso de Polva, 13 ratos formaram o Rei dos Ratos, um evento extremamente raro, com apenas 60 registros nos últimos 500 anos. Agora, o espécime será estudado por pesquisadores da Universidade de Tartu, ajudando a desvendar os mistérios por trás desse fenômeno intrigante. Poço da peste medieval. Nos campos tranquilos de Lincolnshire, um fazendeiro trabalhando próximo à histórica abadia de Thornton fez uma descoberta impressionante. Um túmulo coletivo contendo os restos mortais de 48 pessoas, entre elas 27 crianças. As análises revelam que os ossos datam do século XIV, período em que a peste negra assolou a Inglaterra, dizimando metade da população. Testes laboratoriais confirmaram a presença do patógeno Yersinia pestis, provando que todas as vítimas sucumbiram à peste bubônica.
A descoberta é especialmente significante. A descoberta é especialmente significativa, pois até então se acreditava que a praga atingira mais fortemente as áreas urbanas, onde valas comuns eram mais frequentes. No entanto, o achado em Thornton Abbey prova que as comunidades rurais também foram devastadas pela pandemia. A má preservação do local sugere que outros corpos podem ter se desintegrado ao longo dos séculos, tornando esse túmulo raro e valioso. Horda de moedas romanas. Em um campo de cerejeiras na aldeia de Wacken, na Suíça, um fazendeiro fez uma descoberta inesperada. Um tesouro numismático com cerca de 4.000 moedas do século III. O achado aconteceu por acaso, quando em julho o agricultor notou algumas moedas soltas na entrada de um túnel de toupeira. Os arqueólogos do Serviço de Arqueologia do Cantão de Argóvia investigaram o local e constataram que as moedas, pesando cerca de 15 quilos no total, estavam em excelente estado de conservação. As inscrições legíveis indicam que pertencem ao período do imperador Aureliano, 270 a 275 d.C., até o reinado de Maximiano, 286 a 305 d.C. Especialistas acreditam que o dono original do tesouro retirou as moedas de circulação logo após sua cunhagem, mas por motivos desconhecidos as enterrou por volta de 294 d.C., nunca retornando para recuperá-las. Cunhadas em uma liga de bronze com 5% de prata, as moedas tinham um valor equivalente a 2 anos de salário na época, evidenciando sua importância econômica. De acordo com a lei suíça, os tesouros arqueológicos pertencem à coletividade pública e este achado agora faz parte do patrimônio cultural do país. Espada Viking. Em maio de 2024, o fazendeiro norueguês Øyvind Tveitani Lovra fez uma descoberta arqueológica impressionante enquanto preparava seu campo para o plantio em Suldal, no condado de Hogland. Em uma área intocada há anos, um pedaço de ferro emergiu do solo, despertando a sua curiosidade. Ao analisar o objeto mais de perto, percebeu que poderia se tratar de uma espada da era viking, um artefato repleto de história e simbolismo. Seguindo a legislação norueguesa, Lovra notificou imediatamente os arqueólogos locais que recuperaram a peça para análise detalhada. Os especialistas confirmaram que a espada de ferro tem cerca de 1.000 anos, datando entre 900 e 1050 d.C., período que marca o final da era viking. Medindo aproximadamente 37 centímetros, a peça está bem preservada graças à argila densa que evitou a sua oxidação. O detalhe mais fascinante são as inscrições na lâmina, sugerindo que pode ser uma das raras espadas Ulfberht, conhecidas por sua qualidade superior. Entre as 4.000 espadas vikings encontradas na Europa, apenas 170 possuem essa marca, sendo apenas 45 descobertas na Noruega. Mamute colombiano. Em uma impressionante reviravolta pré-histórica, o fazendeiro texano Wayne M. fez uma descoberta surpreendente enquanto cavava em seu rancho de 138 acres do norte do Texas. Durante a escavação, ele desenterrou um esqueleto quase completo de um mamute colombiano, um achado extraordinariamente preservado. Durante a escavação, ele desenterrou um esqueleto quase completo de um mamute colombiano, um achado extraordinariamente preservado, com presas intactas. A descoberta oferece aos cientistas uma rara oportunidade de estudar a anatomia e o ambiente da era do Pleistoceno, trazendo novos insights sobre esses gigantes da Idade do Gelo. Reconhecendo a importância histórica do achado, Wayne decidiu doar os restos ao Museu de Dallas, onde a peça despertou grande interesse do público e da comunidade acadêmica, além de ampliar o conhecimento sobre os antigos habitantes das planícies norte-americanas. Sua iniciativa ressalta como o solo pode esconder segredos milenares. Criatura bizarra encontrada no campo.
Um fazendeiro de Montana, nos Estados Unidos, abateu uma criatura misteriosa que intrigou especialistas e internautas. À primeira vista, o animal parecia um lobo, mas com algumas características incomuns, como dentes curtos, patas dianteiras pequenas e garras anormalmente grandes. A descoberta viralizou muito rápido, dando origem a inúmeras teorias, desde um híbrido genético até um lobisomem, ou até mesmo um parente do lendário Pé Grande. O Departamento de Pesca, Vida Selvagem e Parques de Montana, FWP, analisou o espécime e confirmou que pertencia à família de canídeos, que inclui lobos, coiotes e raposas. No entanto, a identificação exata exigiu testes de DNA, alimentando ainda mais as especulações. Enquanto se aguardava o resultado, surgiram teorias populares sugerindo que poderia ser um lobo gigante pré-histórico. A caça aos lobos é permitida no estado e o fazendeiro afirmou ter atirado na criatura para proteger o seu rebanho. Apesar dos especialistas se manterem céticos quanto às explicações sobrenaturais, o mistério em torno do estranho animal continua a despertar curiosidade no mundo todo. Ossos de mamute lanoso. O agricultor James Bristol estava fazendo uma escavação no campo de soja de sua fazenda na região de Ann Arbor, Michigan, quando descobriu um achado paleontológico de grande relevância. Durante os trabalhos, foram desenterrados ossos correspondentes a cerca de 20% de um mamute que viveu entre 11,7 e 15 mil anos atrás. A descoberta, liderada pelo paleontólogo e professor Daniel Fisher, da Universidade de Michigan, inclui um crânio, 2 presas, diversas vértebras e costelas, uma pelvis e 2 escápulas, sendo o conjunto mais completo de mamute já encontrado na região. Os fósseis apresentavam marcas de cortes anatômicos nas vértebras, indicando que os humanos que habitavam a área caçaram o animal e usaram a sua carne para consumo posterior. Além disso, um fragmento de pedra, possivelmente utilizado como ferramenta de corte, reforça a evidência da intervenção humana. Esses indícios fornecem uma nova perspectiva sobre as práticas de subsistência dos povos pré-históricos das Américas, que viviam na mesma região onde hoje se encontra o estado de Michigan. O contexto dessa descoberta se torna ainda mais notável considerando que na região já foram encontrados cerca de 300 mastodontes e 30 mamutes. Assim, o achado não só amplia nosso conhecimento sobre a fauna da era do Pleistoceno, mas também destaca a interação entre os primeiros habitantes e a megafauna, contribuindo para um entendimento mais aprofundado do cotidiano e das estratégias de sobrevivência dos povos que habitaram a América do Norte. Crânio de um mastodonte. Em 2014, um agricultor do sul da França fez uma descoberta extraordinária enquanto realizava obras em seu terreno próximo a Isle-en-Dodon, um crânio quase intacto de um mastodonte, o único exemplar conhecido de sua espécie. O achado acidental revela ser um verdadeiro tesouro paleontológico, pertencente à família dos gonfotérios, parente dos elefantes que surgiram na África há 18 milhões de anos e desapareceram há cerca de 1,5 milhão de anos. Francis Duranton, diretor do Museu de História Natural de Toulouse, explicou que o mastodonte era semelhante a um elefante e possuía 4 presas, de aproximadamente 80 centímetros. Antes dessa descoberta, a espécie era conhecida apenas por 4 dentes isolados encontrados em... Antes dessa descoberta, a espécie era conhecida apenas por 4 dentes isolados encontrados em 1857. Com medo de chamar a atenção dos curiosos e especuladores, o agricultor esperou 2 anos antes de informar os especialistas, que em 2017 confirmaram a importância do achado. O processo de remoção do crânio, realizado centímetro a centímetro ao longo de meses, permitirá aos cientistas uma reconstrução inédita da anatomia desse gigante pré-histórico, lançando nova luz sobre uma espécie até então envolta em mistério. Bezerro de 2 cabeças.
No condado de Edmondson, Kentucky, um nascimento raro surpreendeu uma fazenda local. Um bezerro com 2 cabeças, chamado Annabelle. Annabelle possuía 2 cabeças completas, cada uma com seus próprios olhos, nariz e boca, resultando de uma falha no desenvolvimento embrionário. Apesar de ter nascido vivo, o bezerro sobreviveu apenas algumas horas por causa de malformações graves como coluna vertebral anormal, fenda palatina, artrogripose nas pernas e um reto subdesenvolvido. Exames afirmaram que os órgãos eram típicos de um único animal, descartando a hipótese de um gêmeo incompleto. O caso descoberto pelo fazendeiro Dwight Cruz e amplamente divulgado despertou o interesse de especialistas e do público, tornando-se um exemplo marcante das anomalias genéticas no meio rural. Apesar do destino trágico de Annabelle, a vaca que a gerou permanece saudável, trazendo um pouco de alívio à fazenda. Cratera de 60 metros. Em Bishop Auckland, no nordeste da Grã-Bretanha, um fenômeno inesperado deixou o fazendeiro John Hansby e sua esposa em choque. Uma cratera de 60 metros de profundidade surgiu repentinamente em sua propriedade. Dias antes, um estrondo assustador ecoou pela fazenda, seguido pelo desmoronamento súbito do solo, que abriu um buraco gigantesco, semelhante a um precipício. As rachaduras ao redor sugerem que, com a chegada das chuvas, a cratera pode se expandir ainda mais, tornando a situação ainda mais preocupante. Temendo acidentes, Hansby tem se esforçado para manter curiosos afastados, alertando sobre os riscos de se aproximar da borda instável. O surgimento desse abismo não apenas surpreendeu os moradores da região, mas também levantou questionamentos sobre suas causas, reacendendo o mistério das formações geológicas repentinas no interior da Inglaterra. Porco com rosto de humano. No final de janeiro, um leitão com uma rara mutação genética nasceu em uma propriedade rural em Tanjai, nas Filipinas, surpreendendo seu criador, Alfredo Cardenas Jr. Além da aparência incomum, o filhote emitiu um choro que, segundo relatos, lembrava o de uma criança humana. Mas sua existência foi breve, apenas 4 horas, enquanto os demais da ninhada nasceram saudáveis. A veterinária Cristina Hope de Radena descartou qualquer cruzamento com outra espécie e explicou que é incomum apenas um filhote apresentar uma doença congênita. Especialistas sugerem que o leitão sofria de holoprosencefalia, um distúrbio raro que afeta o desenvolvimento cerebral e pode causar deformações faciais. O veterinário Aris Miklat apontou que a anomalia pode ter sido provocada por fatores ambientais, como a exposição da mãe a pesticidas durante a gestação. Número 13. Galinha de 4 patas. Uma galinha com uma rara condição genética nasceu com 4 patas em Queensland, na Austrália, se tornando alvo de curiosidade e da hostilidade de suas companheiras de galinheiro. A anomalia, conhecida como polimelia, causa o desenvolvimento de membros extras, mas, apesar da aparência incomum, a ave conseguia se locomover sem dificuldade. Sua diferença chamou a atenção das outras galinhas que começaram a atacá-la, causando ferimentos graves. Preocupado com a sobrevivência da ave, o fazendeiro J.Z. Liming decidiu procurar um novo lar para ela e fez um apelo nas redes sociais buscando alguém com experiência para oferecer os cuidados necessários. O comportamento agressivo das demais galinhas pode ser explicado pelo instinto natural de rejeitar qualquer animal que pareça diferente dentro do grupo. Além disso, Jazz expressou preocupação com a saúde interna da ave, questionando se sua condição poderia afetar a sua capacidade de botar ovos normalmente. Agora, o destino da galinha de 4 patas depende de encontrar um lar seguro para viver. Antigas tumbas romanas. Enquanto preparava o solo para o plantio, um produtor rural da cidade de Nova Varbovica, Bulgária, fez uma descoberta arqueológica impressionante. Túmulos de quase 2.000 anos que revelam detalhes fascinantes sobre os costumes funerários e a sociedade da época. Os restos mortais de um homem e uma mulher,
estimados entre 45 e 60 anos, foram encontrados ao lado de artefatos que indicam o seu status social. Entre os objetos recuperados estavam joias de vidro e ouro, moedas datadas entre 200 e 225 d.C., uma lâmpada, um sapato de couro e vasos de cerâmica e vidro, sugerindo uma posição privilegiada dentro da comunidade. Em um túmulo menor, arqueólogos identificaram os restos de uma criança de aproximadamente 2 a 3 anos de idade, acompanhados de um medalhão de bronze com a imagem do imperador Caracalla, figura histórica marcada por um governo brutal. A análise dos materiais está em andamento no Museu Regional de História de Veliko Tarnovo. Segundo Ivan Tsarov, diretor do museu, a descoberta não é surpreendente considerando o solo fértil da região que favorece a conservação arqueológica. Fazenda de Corpus. As chamadas fazendas de corpos são centros de pesquisa forense dedicados ao estudo de decomposição humana, fornecendo informações essenciais para investigações criminais. A maior delas, localizada no Texas, recria diferentes condições ambientais para analisar como fatores como clima, insetos e animais influenciam a degradação dos restos mortais. Esses estudos são fundamentais para aprimorar a identificação de corpos e a estimativa do tempo de morte, auxiliando autoridades na solução de crimes. Além disso, o local contribui na busca por pessoas desaparecidas e na identificação de imigrantes que faleceram ao cruzar fronteiras, tornando-se uma ferramenta crucial para a ciência forense. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Me conta aqui nos nossos comentários e aproveita para deixar o like se ainda não fez. Até o próximo vídeo.